Olá, amigos. Dando sequência aos nossos estudos de Direito Administrativo, mais uma aula aqui no nosso canal Minuto de Direito Administrativo. Como o tema é Princípios da Administração Pública, na última aula falamos de 3 princípios: o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular, o princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da legalidade. Hoje vamos falar do princípio da presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos. O que é o princípio da presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos? O que significa princípio da presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos? É o que vamos ver agora. Pela presunção de legitimidade, considera-se que os atos administrativos tenham sido praticados de acordo com a lei, até prova em contrário. Já pela presunção de veracidade, considera-se que os fatos alegados pela administração sejam verdadeiros, salvo prova contrária, a cargo da parte adversa. Assim, ambas as presunções admitem prova em contrário, sendo júris tanto. Outro dos princípios da administração pública de suma importância é o princípio da impessoalidade. E de que consiste o princípio da impessoalidade? É preciso frisar que a impessoalidade pode ser encarada sob 2 aspectos. O primeiro é dirigido aos administrados, uma vez que a administração, na sua atuação, não pode deliberadamente favorecer ou prejudicar alguém. O segundo aspecto da impessoalidade dirige-se à própria administração, sendo a própria teoria do órgão, já vista acima. O agente público, ao atuar, imputa tal atuação ao próprio órgão e à pessoa jurídica a qual ele pertence. Outro princípio da administração pública de muita importância é o princípio da hierarquia. De que consiste o princípio da hierarquia? O princípio da hierarquia é uma relação de coordenação e subordinação entre os diversos órgãos da administração pública, numa simbiose entre o ente superior, que detém o poder de mando, e subalterno, que tem o dever de obediência, ressalvadas as ordens manifestamente ilegais que não devem ser cumpridas pelo subalterno. Outro princípio da administração pública de suma importância é o princípio da eficiência. Tal princípio foi acrescido pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Embora já fosse um princípio implícito no artigo 74, inciso 2 da própria Constituição Federal, que prevê a eficiência orçamentária e financeira das entidades da administração pública federal, bem como da utilização dos recursos pelas entidades de direito privado, a eficiência deve ser buscada na estruturação dos órgãos administrativos, de forma que a atuação da administração seja mais otimizada e produtiva, e também na atuação dos agentes públicos, por meio de treinamento e da descentralização da atividade administrativa. Frise-se que a eficiência deve respeitar o princípio da legalidade, que norteia toda a atividade da administração pública.
Outro princípio da administração pública muito importante é o princípio da publicidade. Por meio da divulgação dos atos administrativos que se faz o controle de legalidade desses atos. Portanto, a regra é a publicidade dos atos administrativos e o sigilo é a exceção. Além dos princípios da administração pública citados anteriormente, também podemos citar o princípio da motivação. Via de regra, os atos administrativos devem ser motivados, expondo-se as razões pelas quais o ato foi praticado, salvo exceções previstas em lei.